Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor Coelho e hoje eu trago para vocês um vídeo aqui no canal sobre espiritualidade da Terra, espiritualidade da deusa e fundamentos da ecologia. Bom, esse vídeo foi inspirado porque recentemente nós tivemos a Semana da Mãe Terra e eu me lembrei de um período, eu fiquei 4 anos da minha vida dedicado a um cursinho popular e nele eu exercia várias funções, entre elas eu fui professor de biologia, então eu dava aulas de zoologia, matérias de ecologia, de evolução, enfim, e durante esses anos, né, em paralelo tendo práticas de espiritualidade da deusa, eu obtive vários insights assim de correlação que eu achei interessantes e pensei em sistematizar e montar, trazer esse vídeo para vocês. Claro, vocês também devem ter outras vivências pessoais, através da contemplação da natureza, através dos estudos de biologia e de outras ciências da natureza, é claro, e que vocês são super convidados a poderem partilhar aqui nos comentários, ou caso vocês queiram ter um papo mais insta, né, mais instantâneo, o meu Instagram é x.luzdadeusa, e eu vou adorar poder ter um contato maior com vocês, para a gente poder conversar mais sobre esses assuntos. O primeiro tópico que eu trouxe para a gente conversar é o de que a ciência ela não se contrapõe à religião. Na verdade, devido a uma imaturidade humana, a gente acaba querendo expandir e estender toda a metodologia, toda a linguagem científica para todos os outros setores da vida. E isso que a gente acaba chamando de cientificismo. Vou dar um exemplo para vocês de algo que a gente chama de mapas de realidade. Então a gente tem uma mesma realidade e vai utilizar mapas diferentes para poder enxergar. Vamos pensar assim, que você está na rua de carro e você quer chegar em um determinado lugar. E você vai ter vários mapas ali à sua disposição e todos os mapas são verdadeiros, mas estão analisando coisas diferentes, por lentes diferentes, por outros vieses. Ou seja, quando a gente vai pegar lá e ver um mapa da topografia, por exemplo, pode não ser que seja muito interessante para você ou que não seja útil naquele momento, mas ainda assim é um mapa verdadeiro, vai falar do relevo daquele lugar. A gente pode ter um mapa que vai falar da hidrografia, a gente pode ter um mapa que vai falar das ruas, a gente pode ter um mapa que vai falar da mobilidade urbana, um mapa sobre ciclofaixas, enfim, diversos mapas para uma realidade em comum. Quando a gente vai estudar a ciência, também a gente entende que a ciência é um mapa de realidade para uma realidade específica. É uma das maneiras de compreender, a nossa natureza manifesta, mas também não é a única. Essa tendência de mecanizar tudo, surgem pensamentos muito problemáticos. Eu lembro que um recente que eu vi estava tentando equiparar as emoções a apenas hormônios, por exemplo, né? Como se a gente pudesse, por exemplo, sei lá, questões de terapia de casal, por exemplo, a gente resolve na base de terapia hormonal, né? Coloca uns hormônios, o casal vai começar a se entender de novo. Coloca uma ocitocina e a gente sabe que não é bem isso. Existe um outro componente das emoções, do plano emocional, que está para além dessa parte meramente científica, física, que seria o hormônio em si. Outra questão, um estudo que eu cheguei a ver há pouco tempo atrás, que eu achei bem estranho, era a tentativa de medir, de auferir a alma humana através do peso. E acho curioso realmente de ver que se há uma maneira de auferir a alma, não vai ser por esse viés científico, né? Talvez por um viés filosófico, de transcendência, de percepção pessoal, mas é utilizar as ferramentas erradas para tentar constatar algo. Um pouco parecido com o que eu falei anteriormente dos mapas que a gente pode encontrar na rua. Ou seja, a gente tem essa realidade física, essa realidade mais densa, e a gente tem também realidades mais sutis. E para compreender essas realidades mais sutis, a gente precisa de outros mapas de realidade. O que eu gosto muito na obra da Esther Hawking é que ela consagrou uma máxima interessantíssima, que é: a bruxaria é uma religião de poesia. Ou seja, a gente entende que existe sim uma mente analítica, existe uma maneira de pensar linear, racional, mas a nossa mente, ela também é simbólica, ela também é intuitiva e grande parte dos processos da arte são direcionados para essa mente, para essa parcela da nossa alma humana. Ou seja, todo mundo vai entender se eu falar que o cara lá do meu trabalho é um mala, por exemplo. Claro, não é uma mala literal, mas no aspecto simbólico a gente consegue compreender e continua sendo uma verdade. A gente pode entender também os processos na natureza como uma metáfora para poder entender o divino. Nesse contexto, a gente entende que a natureza ela é uma fonte inesgotável de sabedoria simbólica, intuitiva, para a gente poder compreender os mistérios da divindade. O que não exclui o estudo científico.
O estudo da zoologia, da botânica, da química, da física, são todos estudos do corpo da deusa. Então, são estudos importantíssimos e que um não pode desqualificar o outro. Na verdade, quando a gente compreende que os dois possuem papéis diferentes, objetivos diferentes e que eles podem se ajudar e se complementar, a gente acaba tendo um acréscimo muito maior. Algumas vezes esses saberes vão se encontrar, vão obter certas relações. Por exemplo, a molécula do crescimento ela tem um formato de espiral, e a espiral é um símbolo muito utilizado também para questões de fazer a energia crescer, a energia se expandir. Então, há certas relações, mas também não há uma preocupação. Não é a base científica que vai justificar as práticas espirituais, e também as práticas espirituais não devem ficar dando muitos pitacos dentro de embasamento científico, sob o risco de entrarmos num negacionismo também. A segunda percepção que eu tive também foi a respeito da vida dentro da vida. Quando a gente vai estudar zoologia, né, de maneira mais aprofundada, é muito curioso, porque você começa lá, a gente estuda que tem um ser humano, e dentro desse ser humano existem alguns protozoários, e dentro desse protozoário existem algumas bactérias, essas bactérias podem se associar em colônias. Enfim, a gente vê que a vida, ela forma como se fossem círculos concêntricos no qual vão se expandindo e se tornam cada vez mais complexos. A própria teoria da hipótese de Gaia coloca que a Terra, o planeta Terra, ele é também um organismo vivo com seus próprios mecanismos de defesa, de reajuste, de equilíbrio, dando a entender que nós fazemos parte também desse organismo maior. E quando eu percebi esse rolê e associei com aquela música Somos um Círculo dentro de um círculo, sem um começo e sem um fim, a gente começa a ter uma percepção diferenciada sobre qual é o fluxo da vida, sobre esse entendimento do caráter concêntrico e irradiativo da vida. Bom, irradiador. Para quem tiver interesse nisso, falando da parte mais espiritual, tem um vídeo aqui no canal que é sobre uma meditação da árvore cósmica, em que ela faz a gente se alinhar com os nossos 4 elementais internos. Então, da mesma maneira que nós, dentro do nosso organismo, temos várias bactérias e temos células dentro dele que são funções específicas, né, que sofreram um processo de diferenciação, nós também temos na contraparte energética seres espirituais que estão dentro da gente quase que como se fosse uma colônia mesmo. O terceiro aspecto é o das relações ecológicas. E foi uma matéria muito gostosa, muito divertida, e eu percebo que os alunos gostam bastante dela também. E algo muito curioso é porque geralmente apresentam pra gente, principalmente através de documentários, uma natureza extremamente violenta, sanguinária, colérica, né? E basicamente o que a gente vai ver são questões de predação, quando não outras questões de competição interespecífica, né? Mas, na verdade, dentro do estudo da ecologia, a gente vai ver que existem relações tanto interespecíficas quanto intraespecíficas, relações desarmônicas, mas também relações que são harmônicas. Não sei como que é num estudo aprofundado, dentro de uma graduação de biologia, mas pelo menos dentro do cursinho, dentro desse material pré-vestibular, a gente chega a estudar 13 tipos de relações ecológicas, para além da predação e entre essas outras. Dentre as que eu trouxe para a gente conversar, 3 me chamam muita atenção, que eu gosto muito, eu creio que nós temos muito a aprender com elas. A primeira é a da sociedade. Então, entender que existem indivíduos da mesma espécie e que há uma divisão de trabalho para que haja um benefício mútuo, um benefício para toda a espécie. Nessas sociedades, existe inclusive a divisão de trabalho. Então, ela é um pouco familiar com o que a gente funciona, mais a relação ecológica, mas essa que ocorre entre espécies diferentes, é a relação mutualística. São 2 espécies que juntas se beneficiam uma outra. Bom, o exemplo clássico de uma associação obrigatória seria, por exemplo, das vacas e de algumas bactérias que vivem no intestino dela para que possa fazer a digestão da celulose. E outras não são obrigatórias, outras são facultativas, ou seja, quando ambos estão juntos se beneficiam, mas também vivem bem separados. E é uma outra questão para o ser humano, né? O ser humano, muitas vezes, quando se une, começa a não se bicar, começa a não dar certo. Em vez de nós nos unirmos para poder melhorar as condições de ambos, a gente acaba entrando numa relação desarmônica, uma relação, muitas vezes, de degradação. A relação do comensalismo é uma das mais lindas também, onde uma espécie se beneficia e a outra espécie não faz tanta diferença. E um exemplo interessante é o do tubarão, por exemplo, né? O tubarão, ele se alimenta e quase sempre embaixo do tubarão você vai encontrar um peixinho menor, que é a rêmora. E ela acaba se alimentando dos restos, que o tubarão já não ia se alimentar mesmo. Então ele acaba se beneficiando e o tubarão acaba sendo indiferente.
Bom, todas essas linguagens da natureza mostram pra gente que a natureza tem muito também de correlação, de relação íntima de um ser com o outro, de interdependência, de dependência e de uma conexão e de cooperação entre os seres, não apenas de competição. Eu discorri a respeito de algumas relações ecológicas, mas, claro, todas elas são também formas de linguagem, formas de expressão da deusa. O quarto tópico é a respeito de uma matéria que os alunos têm muita dificuldade, que é o ciclo da matéria e o fluxo de energia. Quando a gente fala do ciclo da matéria, a gente compreende que a matéria ela vai passar por um ciclo completo, ela entra e sai de um sistema. Veja um exemplo bem prático. A gente acaba tomando leite da vaquinha. O cálcio desse leite vai ser absorvido pelos nossos ossos, por exemplo. Posteriormente, depois do desencarne, esse cálcio dos nossos ossos vai acabar sendo dissolvido na terra e ele pode vir a ser absorvido por uma plantinha, por exemplo. Então foi absorvido por uma grama. E essa grama foi comida por um gafanhoto. E esse gafanhoto absorveu o cálcio que estava naquela plantinha. Esse gafanhoto ele foi comido por uma coruja, por exemplo. E depois esse cálcio vai ser absorvido na coruja também. Ou seja, a gente vê esse caráter da vida que vai fluindo, que vai se transformando e passando por diversos outros seres. Teve uma frase que eu tive muita dificuldade de compreender, embora ela me pegasse muito, eu via que tinha algo profundo ali que eu não conseguia acessar, da Starhawk no livro A Dança Cósmica das Feiticeiras, em que ela traz algo mais ou menos assim, que é um insight de um xamã do Paleolítico, em que toda forma cristalizada é um padrão temporário de energia condensada. Ou seja, temporariamente aquela energia se cristalizou daquela maneira, mas que ela também vai se dissolver e vai se tornar uma outra forma de energia posteriormente. Nós temos um apego muito grande à nossa identidade e às vezes até para quem é reencarnacionista pensa em algo quase que vai ser preservado eternamente. Mas existem certas partes do nosso corpo sutil, assim como do corpo físico, em que acaba se dissolvendo e sendo agregada por outras formas de vida. Acredito eu que até mesmo parte da nossa consciência, da nossa memória, ela é absorvida, integrada à memória da Terra. E essa percepção na natureza me auxiliou muito a conseguir traduzir esse insight, essa percepção espiritual que eu não conseguia acessar de maneira tão clara. Tudo que eu estou falando aqui cabe muito bem naquela lei hermética do acima como abaixo, da gente poder entender uma manifestação física de algo que acontece também em realidades mais sutis. O quinto e último ponto do nosso estudo diz respeito à teia da vida. O símbolo da teia, ele é muito difundido dentro da cultura da espiritualidade da deusa, né? Nós falamos muito da teia da deusa, a deusa enquanto sendo a deusa aranha, né? Que tece do seu próprio corpo, da sua própria essência, toda a teia, que é toda a manifestação da vida. E algo que pode ficar meio difícil da gente compreender, por exemplo, é quando a gente fala que o outro é um outro eu, pelo menos racionalmente, né? Em estados de transcendência faz mega sentido. Mas por uma via racional, entender, por exemplo, que quando eu faço mal para o outro, de certa forma eu estou fazendo mal para mim mesmo, que de certa maneira quando um ser humano, qualquer que seja, consegue vencer algum desafio seu, algum vício, algum desajuste que tenha e consiga curar, consiga aliviar isso, a humanidade toda é aliviada também. E da mesma maneira, quando um ser humano entra numa fossa, entra num caminho de dificuldade, parte nossa também vai para essa região de submundo, onde passa também por regiões de sofrimento. Claro, quando a gente vai olhar para a natureza, essas relações ecológicas, elas mostram muito nessa relação de equilíbrio mesmo, como que o que você faz com uma espécie afeta todo o bioma, algo meio efeito borboleta, inclusive, né? De exemplos que eu trouxe para vocês, claro, num vestibular é muito mais simples, né? O que os alunos faziam muito era análise de gráfico, por exemplo, de mostrar como que quando você tira uma espécie de um habitat, desregula tudo, tenta voltar ao equilíbrio, você acabou tirando um predador, ou você acabou tirando alguém que ia ser uma presa lá dentro, caso um desregulamento dentro do bioma. Mas, indo para um pouco mais aprofundado, a gente pode teorizar, especular um pouco. Eu vi que uma das teorias, inclusive para um surto de febre amarela que teve na região sudeste, tinha relação também com o desastre ambiental que aconteceu em Mariana. Imagine mesmo, né? Você faz um soterramento do rio e dos seus afluentes, né? Acaba com a vida ali tanto do rio quanto da várzea, quanto daquela região ao redor, né? E veja bem, você exterminou, por exemplo, todos os sapinhos que estavam ali, né? Girino, sapo, acabaram morrendo.
E eles, sendo predadores dos mosquitos, né, acabava também predando o mosquito da malária e, enfim, eventualmente até de outros transmissores, outros vetores de doença mesmo, né? E tendo esse desajuste, o número de insetos que podem transmitir essa doença acabam aumentando, e aí acaba aumentando também a doença e acaba tendo maior infecção de pessoas, de seres humanos. Um exemplo mais recente que a gente tem foi da doença viral que a gente teve em 2020, né? E veja bem, essa teoria de que foi um morcego que foi ingerido, mas se a gente parar para pensar, conforme aumenta o devastamento ambiental, conforme aumenta a queimada, a derrubada de floresta, o ser humano ele vai ter contato mesmo com agentes etiológicos, com agentes causadores de doenças que ele ainda não tem anticorpo e que essas doenças vão afetar a humanidade toda. Ou seja, dentro dessa teia da vida, a gente percebe como mexer em um pontinho acaba reverberando na teia toda. Nessa contraparte física, fica um pouco mais fácil da gente perceber, mas na contraparte espiritual é algo muito parecido. A gente compreende que todos os seres fazem parte da teia da deusa e todos estão intimamente conectados. Bem, o intuito desse vídeo era ser mais curtinho mesmo, trazer 5 tópicos de maneira não tão aprofundada, mais para a gente poder trocar uma ideia mesmo. Mas eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm algumas considerações a respeito do estudo da natureza e de como que ele pode facilitar para a gente ter alguns insights, alguns entendimentos melhores a respeito da natureza espiritual da deusa. Claro, tem muitas outras coisas que a gente pode falar e se vocês gostarem, comentem por favor. Quem sabe a gente continua com o vídeo, aprofundando mais no tema ou trazendo outros tópicos, beleza?